Porque o Filho do Todo-Poderoso disse, Pai, por que me abandonaste? Há algumas razões. No Salmo 22 há uma profecia. Salmo 22. Mas lembre-se, o Salmo 22 está no Antigo Testamento, foi escrito séculos antes de que o Messias aparecesse na Terra. Davi escreve, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzem como meu poderoso, por que me abandonaste? Isso foi o que Yahushua disse na madeira, Eli, Eli, lama sabachthani, meu poderoso, por que me abandonaste? Então, uma razão, porque estava cumprindo a profecia, ele estava dizendo isso para que aqueles que escutassem e aqueles que escrevessem o testemunho percebessem, assim como nós que lemos, que Yahushua estava cumprindo a profecia do Salmo 22, porque ele disse exatamente o que diz a profecia do Salmo 22, que foi escrito por Davi. Também se pode ver que Yahushua deu a Davi uma visão profética para que ele visse o Mashiach dizendo isso, e por isso ele escreveu. Agora, por que Yahushua teria dito isso sem levar em conta o aspecto profético, pensando que não necessariamente ele disse isso para que percebessem que a profecia estava se cumprindo, mas também porque ele realmente sente. É porque lembrem-se que Yahushua é a vida, nasceu de uma virgem, nunca pecou. A presença de Yahushua esteve com Yahushua o tempo todo durante sua vida, como quando Adão estava no jardim, se ele não tivesse comido o fruto. Então Yahushua estava na presença de Yahushua o tempo todo. Quando Yahushua foi colocado na madeira, o pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Quando o pecado está presente, Yahushua não pode estar. Então Yahushua se separou de Yahushua, porque Yahushua estava levando o pecado da humanidade, e o pecado nos separa de Yahushua. E por isso ele diz, por que me abandonaste? Porque ele se surpreendeu ao sentir essa separação, ou essa ausência do pai em sua vida que ele não tinha tido em toda a sua vida. E isso é particular porque parece indicar que isso o feriu mais do que todo o sofrimento físico que ele estava passando, porque ali ele estava em silêncio, quando o batiam, quando o penduraram, ele estava calado, não dizia nada. Não me surpreenderia os gemidos, obviamente, porque ele estava em corpo humano, mas é aí que ele exclama, por que me abandonaste? O que também seria interessante pensar é se ele disse isso sentindo com todo o coração, se de alguma forma isso o fez se preocupar se algo havia acontecido, já que Yahushua nos revela absolutamente tudo, ele se deixa talvez para o final, que sentindo a ausência, ele poderia ter se assustado dizendo o que aconteceu, porque me deixou, talvez pela desesperação, pelo momento, claro, não ter feito a conexão porque estou levando o pecado do mundo, além disso, é porque se Yahushua não se separa dele, ele não morre, então Yahushua tinha que morrer por nós, por isso ele leva o pecado, porque tinha que morrer para matar o pecado, ao levar o pecado, Yahushua tem que se separar dele, além de que ele tinha que ir para que pudesse morrer, porque se ele permanecesse, a vida se manteria nele. Mas o Salmo 22 é a profecia daquele momento, poderoso meu, por que me abandonaste? Por que você está tão longe da minha salvação e das palavras do meu clamor?